Êxodo 32, verso 1. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Misericórdia. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram sacrifícios e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é um povo de dura serviço. Eu queria que você orasse comigo e pedisse uma revelação, que o Senhor pudesse nos revelar a sua palavra essa noite. Pai, estamos diante da tua palavra mais uma vez, o Senhor é o dono dela, e hoje é 12 de maio, e hoje é o dia que o Senhor preparou para esta palavra. Eu abençoo a igreja, eu abençoo o pregador, eu declaro que vem sobre nós o espírito de revelação. Vem sobre nós o espírito de ensinamento, vem sobre nós o espírito de sabedoria, e venha falar aos nossos ouvidos. Eu declaro os ouvidos abertos agora, todo tampão no ouvido seja arrancado agora, pelos anjos do Senhor. Eu declaro que o Senhor toma esse momento e domina o momento da palavra na tua casa. E nenhum espírito vai ter poder de roubar essa palavra, mas ela ficará aqui, ela não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz. Ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Alguém diz comigo: eu recebo no meu espírito a voz de Deus. Por favor, sente-se e obrigado por estar na casa do Senhor esta noite. O título dessa mensagem que eu quero compartilhar com você é o seguinte: até que ponto você é convertido? Esse é o título, tá? Até que ponto nós estamos convertidos? Vamos acompanhar esse texto, começando aqui com o versículo 1. Esse cenário: Moisés está em cima do monte por 40 dias e 40 noites, recebendo as tábuas do pacto, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés se ausenta do meio do acampamento de Israel pela primeira vez. A primeira vez, Moisés estava com eles no Egito, Moisés os tirou do Egito, atravessaram o mar, e Moisés está sempre presente. E é interessante, Moisés, a figura de Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés se tornou um homem famoso no Egito. O povo de Israel creu nele, e a presença de Moisés ajudava o povo a obedecer a Deus. E agora é a primeira vez que Moisés está ausente. E na primeira ausência de Moisés, o povo se desvia. Na primeira ausência, bastou ele ficar 40 dias, 6 semanas só, orando. Moisés não estava desviado. Moisés não estava com problemas. Moisés estava orando, buscando a Deus, estava na presença. Bastou ele ficar 6 semanas fora do meio do povo. Diz o verso 1. Mas o povo, não havia problema com Moisés, mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, já nem conhece mais Moisés. Aquele lá que nos tirou da terra do Egito, a gente nem sabe mais o que aconteceu com ele, não sabemos mais o que lhe aconteceu. Deixa eu dizer para você,
A crise revela o tipo de conversão das pessoas na igreja. A ausência de Moisés revela a falta de conversão do povo, tá? E é interessante que algumas coisas só permanecem porque certo líder está ali, no meio do povo, entende? Mas na ausência dele, as coisas podem ser diferentes. Na ausência de certo líder espiritual, algumas pessoas podem se manifestar de outra forma. Aquele povo todo, tinha gente convertida no meio deles, lógico que tinha, mas tinha um bando lá que não era convertido. E enquanto Moisés estava no meio do povo, parecia que todo mundo era crente. Todo mundo ia para o culto. Todo mundo fazia o sacrifício. Todo mundo declarava Jeová é Deus. Até parecia que todo mundo era crente. Foi só Moisés ficar 6 semanas fora, os não crentes se manifestaram. No fundo a gente não acreditava muito nisso não, faz um bezerro para nós aí. Vou falar para você. A crise revela a falta de conversão do povo. A qualidade das coisas, a bênção do Senhor, né? A direção que o povo estava indo, os detalhes. Eles têm a sua razão de permanecerem, porque tinham um líder no meio deles. Sabe, às vezes Deus vai remover algumas coisas para testar. Deus pode remover a presença, Deus pode remover certas coisas para poder revelar, tá? O povo que parecia tão fiel, tão devoto ao Senhor, tão adorador, agora já não é tão adorador assim. Sem Moisés, o povo era outro. Sem Moisés, a atmosfera mudou rapidinho, Sem as regras de Moisés, sem a restrição que Moisés colocava ali no meio, sem o sistema operacional que Moisés impunha no meio de Israel, o nível de qualidade era outro, tá? Veja aqui o poder da presença de um líder, tá? Agora, outro problema. Na ausência de um líder direcionado por Deus, eu vou falar aqui de uma forma generalizada para a igreja no mundo inteiro, não especificamente a Bethesda, mas na ausência de um líder direcionado por Deus, sempre vai haver um outro líder que agrada o povo, sempre vai haver. Moisés saiu, quem ficou no lugar dele? Arão. Na administração de Arão, as coisas seriam um pouquinho diferentes, aliás, bastante diferentes. Peraí, pensei que Arão era convertido também. Pensei que Arão, que estava... o segundo de Moisés. Presta atenção como uma coisa é séria no meio da igreja. O segundo de Moisés, que acompanhou o Mar Vermelho, que viu as pragas, ele mesmo foi falar com Faraó. Esse Arão que caminhou com Moisés no palácio tantas vezes. Rapidinho ele faz um bezerro. Arão fez o bezerro de ouro. Come on. Que líder é esse? Nem o líder é convertido. Sabe, na ausência de um líder realmente convertido, vai aparecer. Olha o versículo 2. E Arão disse, tirai os pendentes de ouro. Eu tenho uma solução para vocês. Come on. Tira os pendentes de ouro. E eles tiraram. E o povo tirou os pendentes de ouro. Versículo 3. Arão recebeu das mãos do povo e deu forma ao ouro. E dele fez um bezerro de fundição. Então exclamaram, eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Sabe, Arão é aquele líder. Presta atenção, quando Moisés estava no meio do povo, os verdadeiros crentes se alegravam. Sabe, nosso líder é um homem de Deus, nosso líder é um homem de oração, nosso líder é um homem sério, está lá no monte, lá, servindo a Deus, buscando a Deus. Mas tinha um povo ali que não queria nada. Tinha um povo ali que nem sabia o que estava ali. Na hora que Arão sobe no poder, esse é o nosso líder. Ele gosta do que a gente gosta, ele faz o que a gente faz. Deixa eu falar, se Deus mudar o líder, algumas pessoas se manifestam. Se Deus mudar a liderança, algumas pessoas aparecem, que não apareciam, você vai ficar até surpreso. Uau, quem te viu, quem te vê, eu achava que você era, eu não sabia que você pensava assim. Mas o Deus que passeia no meio da igreja, sabe quem é convertido e quem não é.
Esse grupo que não era convertido estava lá no meio do povo o tempo todo. Mas Moisés não dava chance para eles. Moisés não dava voz para eles. Mas na ausência de Moisés tem um líder que dava, Arão. Olha, Arão está pronto para satisfazer os idólatras, insatisfeitos com Moisés. Tá? O tardar de Moisés no monte revelou duas coisas: os infiéis do acampamento e o líder que se aliava com eles. Isso revela que o povo não estava convertido ao Senhor. Olha, as coisas iam muito bem no acampamento antes de Moisés subir para o monte. Houve muitos milagres, houve muitas vitórias, houve muita libertação. Ei, o fato de uma igreja estar em avivamento, o fato de uma igreja estar no sobrenatural, no supernatural, não quer dizer que todo mundo realmente está ali. Não quer dizer. A glória de Deus pode estar descendo, Deus pode estar abrindo o mar vermelho, derrubando Faraó no meio do mar, acabando o cavalo e o seu cavaleiro. Deus pode estar cumprindo suas promessas no meio do povo, mas o povo não convertido está lá. Essa é a igreja. Essa é a igreja. O trigo e o joio caminham juntos. E esse momento que Moisés tardou foi a hora do joio. Foi a hora que o joio se manifestou. E aí, o agir de Deus foi tão real no meio daquele povo. Olha, eles tinham tantos testemunhos. Lembra da festa que Miriam fez na praia do Mar Vermelho? Chamou as mulheres com tamborins e começou a cantar: só o Senhor é Deus. E o povo cantava, os convertidos cantavam, e os não convertidos cantavam. Eles aprendem os corinhos junto com a gente. Eles cantam as mesmas músicas, eles leem os mesmos salmos com a gente. Só que daqui a pouquinho eles dizem: faz um bezerro para nós aí, faz rapidinho aí. O Moisés não está mais aqui, o cenário mudou, faz um bezerro para nós. Essa noite o Espírito Santo está perguntando: você é convertido mesmo? De verdade? Você ama o Senhor de verdade? Se levantar um outro líder aí pregando outra coisa, o que você vai fazer? Você vai seguir Arão? Eu fico imaginando o povo que era realmente crente no meio daquele povo. Quando Arão começou a pegar aquele ouro, o povo olhou para os crentes de verdade, oraram para Arão e falaram: que é isso? Nunca imaginei que você ia fazer uma coisa dessas. Você fazendo um bezerro. Ei, como que pode um negócio desse? Os crentes ficaram oprimidos. Porque quando você vê que a direção da coisa está indo no lugar errado, você sofre. Mas tinha outro pessoal que estava alegre. Tinha um pessoal que estava feliz. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Eles estavam convertidos? Uau, tinha convertidos no meio deles, mas eles não estavam convertidos. Um líder problemático serve para revelar a falta de conversão do povo. Tá? Arão estava pronto para pedir os pendentes para eles e fabricar o bezerro de ouro. E eles estavam prontos para dar o ouro para Arão e adorar o bezerro. No meio da igreja tem essas pessoas. A blasfêmia do versículo 4, olha para o versículo 4. Ele recebeu o ouro, fez o bezerro de fundição e declarou: presta atenção, eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Eu estava lendo esse texto e eu fiquei chocado com essa declaração. Ei, eu estou falando de um povo que viu Jeová. Alguém diz comigo: Jeová. Jeová é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles sabem que o Deus que tirou eles do Egito não foi bezerro, coisa nenhuma. Foi o Jeová, o Deus, o pai de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Moisés chegou para anunciar a libertação, ele falou: o Deus de vossos pais me apareceu. Foi ele que abriu o mar vermelho. Foi ele que enviou as pragas no Egito. Foi ele que tirou o povo com mão forte, com um braço poderoso. Eles viram Faraó endurecer o coração, mas eles viram Deus quebrar o orgulho de Faraó. Eles viram Deus destruir o exército de Faraó no meio do mar. Agora, de repente, eles chegam e declaram isso: ó Israel, eis aqui o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Come on. Fala comigo. Come on. Come on. Que blasfêmia. Sabe, depois de todos esses milagres, eles não estavam convertidos ao Senhor. Sabe qual é a pergunta do Espírito Santo para mim e para você? Você está convertido ao Senhor de verdade? Você está do lado de Moisés ou está do lado de Arão? Se Moisés ficar 6 semanas sem aparecer, você continua orando?
Se Moisés continuar 6 semanas sem falar para você ler a Bíblia, você continua lendo? Se Moisés sumir e for para algum lugar, que Deus levar Moisés, e Moisés não desce do monte, como que você seria seguir? Porque é interessante que se levantam líderes, no Brasil a gente conhece, fica ouvindo coisas negativas sobre líderes que se levantam, mas se aqueles líderes só se levantam porque tem gente para seguir eles. Porque tem gente não convertida, que não crê no Senhor, que não crê na palavra do Senhor, que crê na mentira, para seguir esses líderes. Porque se tivesse só gente convertida que ama o Senhor, não seguiria, nem surgiria esses líderes. Porque não haveria gente para seguir esse tipo de líder. Então, a blasfêmia está aqui, e o povo não está convertido ao Senhor. Ei, vir na igreja não converte as pessoas. Ei, ter o nome de crente não converte. Ei, batizar não converte. Tem gente que acredita muito que se molhar na água do batismo, transforma tudo. Fica só um pecador molhado. Era um pecador seco, agora é um pecador molhado. E é melhor ir enxugar rapidinho, senão vai pegar a pneumonia. Porque não converteu. Não é o batismo que converte. O batismo é um sinal de quem converteu. É um ritual que uma pessoa convertida pede para fazer, porque ele saiu das trevas, ele já saiu, ele não está fazendo o batismo para sair das trevas, não, ele já saiu das trevas, e ele entrou na luz, e ele decidiu, eu quero publicamente declarar que eu sou salvo, eu larguei o mundo, eu larguei as coisas do passado, eu larguei o Egito, eu sirvo a Jeová. Pode levantar quantos bezerros você levantar na minha frente, eu sirvo a Jeová. Aliás, nós estamos preparando para o batismo. Você quer batizar? Você é convertido? Você é convertido? Você é convertido? Você ama o Senhor? Você quer batizar? Dá o seu nome. E tem uma piscina que você já sabe onde é, aquela piscina maravilhosa. Vai ser lá mesmo. Vai ser lá mesmo. Então, o povo declara: olha aí, Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Eu quero dar uma oração para você. Lá no meio da Bíblia, se você puder, corre lá comigo. Em Lamentações. Se você abrir no Salmo, for andando para frente, você vai encontrar, Salmo, Provérbios, Isaías, Jeremias. Aí, depois de Jeremias, você tem Lamentações. Capítulo 5, versículo 24. Aliás, não é não. Versículo 21. Lamentações 5, 21. Olha só essa oração aqui. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Converte-nos a Ti, Senhor. Não há uma fase que a igreja está passando. Converte-nos a Ti, Senhor. Não há um líder qualquer. Converte-nos a Ti, Senhor. Não há igreja que surgiu. Alguém diz, converte-nos a Ti, Senhor. Alguém levanta uma mão comigo só. Feche os olhos um minutinho. De Jesus, me converte. Me converte de verdade, Jesus. A Ti, abre os meus olhos. Me dá uma conversão verdadeira. Alguém fala assim, me converte nas áreas que eu não sou convertido ainda. Yes. Porque às vezes nós somos convertidos em algumas áreas, mas tem umas que ainda não foram. E Jesus precisa chegar lá. Não pode haver bezerro naquelas áreas. Alguém fala, Senhor, não tem bezerro, não quero bezerro aqui não. Senhor, 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 me converte onde eu não estou convertido ainda. Minha língua às vezes não está convertida. Senhor, tem área que eu não estou convertido, nas minhas emoções, talvez, Senhor, na minha imaginação, talvez eu não estou convertido lá. Senhor, alguém diz, Senhor, me converte de verdade. Fala assim, me converte por completo, por inteiro, completamente. Eu quero ser completamente teu. Eu declaro uma conversão plena sobre nós. Quem pode dizer graças ao Senhor nessa noite? Louvado seja. Só essa oração eu faço ela. Quero que você possa fazer essa oração. Agora vamos voltar para Êxodo 32. E eu quero ir para o versículo 7 e 8. Porque Deus faz uma declaração para Moisés. Disse o Senhor a Moisés, lá no monte, vai, desce, pode descer, desce logo, por quê? Porque o povo que tu fizeste subir do Egito já se corrompeu. Come on. Saiu do Egito ontem, já está corrompido hoje. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de ouro e adoraram e lhe ofereceram sacrifício e disseram, eis aqui, Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho observado, presta atenção, eu tenho observado que este povo é um povo de dura serviço. Ei,
um povo de dura cerviz. Em outras palavras, endurecidos de coração. O que significa? Que não muda a mente. Conversão é mudar a mente. Irmãos, hoje, eu não sei se alguém ouviu a mensagem de manhã, mas o Senhor falou sobre os endurecimentos do coração, hoje de manhã em Chelsea. E o texto que nós usamos, eu não vou pregar a mensagem de novo, mas o texto que nós usamos foi Romanos 12, 2, onde a palavra de Deus diz coisas assim, importantíssimas ali em Romanos 12, 1 e 2. Primeira coisa, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, tudo, espiritual e corpo, tudo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Right? E não vos conformeis com este século, não vos conformeis, não vos endureçais. Tá? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, é muito importante as informações que estão aqui, porque o objetivo do texto é para que experimenteis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Alguém diz comigo, boa, perfeita e agradável. Eu declarei e falo essa noite, muitos crentes não sabem do que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque eles não podem experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque eles não foram renovados em sua mente, eles não foram quebrantados em seu endurecimento, eles não foram. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está atrás de um coração renovado, de uma mente renovada, de um coração que foi quebrantado por Deus. Muitos crentes experimentam outro tipo de vontade de Deus. Se você pensa que só existe essas três, não existe só essas três, não. Existe a vontade permissiva, onde Deus não gostaria de permitir certas coisas, mas Ele é obrigado a permitir. A pessoa entra na vontade permissiva, não é a boa, não é a perfeita, nem a agradável, é a permissiva. E também a corretiva, onde Deus tem que corrigir, onde Deus tem que quebrar, onde Deus tem que trabalhar na pessoa. Às vezes a punitiva. Existem outras vontades de Deus que não são as melhores. Mas a boa, perfeita e agradável é para quem quebrou o coração, é para quem quebrou a cabeça, é para quem quebrou o entendimento, é para quem se converteu. Se converter é quebrar, é quebrantar. Eu estava indo nessa direção, eu me arrependi, eu estou indo nessa agora. Eu não faço mais o que eu fazia, eu não penso mais o que eu pensava. Eu mudei, eu fui convertido. Conversão é uma coisa muito séria, muito importante. No meio dos convertidos, tem um grupo de pessoas que não converteu ainda. Que precisa ser convertido. Então, Deus diz, eu observei que eles são um povo duro, eles não mudam os paradigmas, em outras palavras, eles não se convertem, tá? Eles não removeram a mente velha, eles não têm flexibilidade no seu espírito. Agora, eu queria que você pensasse numa coisa aqui. O povo esteve debaixo de uma dura escravidão, não foi fácil o Egito, tá? Eu não queria ter morado lá aqueles últimos 400 anos. Não foi fácil a vida lá. Foi uma dura escravidão. E quer saber mais? Faraó era um rei duro. Tá? Era um governante duro e mau. Ei, a escravidão era dura. Tá? Ei, os egípcios eram duros com os filhos de Israel. Mas sabe o que Deus fala aqui? Deus não reclama da dureza que Israel passou. Deus não está falando da dureza de vida que eles tiveram. Deus está reclamando da dureza do coração deles. Deus não está preocupado com a dureza com que eu passei, com que você passou. Ele está preocupado com a dureza que está em mim. E a vida nos endurece. A vida nos endurece. Mais uma vez, vamos olhar o crente animal na Bíblia. O crente no zoológico. Não viu, não? Salmo 73, verso 21. Crente no zoológico. Vai lá. Abre lá. Eu falei assim para você ter curiosidade, para você abrir a Bíblia. Olha o crente no zoológico. Salmo 73, verso 21. E era crente, hein? Mas não era crente qualquer, não. Era crente louvorista, adorador, Asaf, líder do cântico, ministro de louvor. O que aconteceu com Asaf? Salmo 73, Asaf diz assim: quando o meu espírito se amargurava. Ei, dá uma pausa aí. Se você está passando amargura e dor, cuidado, porque isso vai te endurecer. Decepção endurece, tristeza endurece. Ele falava, quando o meu espírito se amargurava, eu sentia picadas no meu coração. Sentia o quê? Picadas no coração. Que experiência é essa? Eu não quero passar.
mas quantas vezes a gente passa picadas no coração, toda coisa ruim que a gente passa, não amolece a gente, endurece a gente, faz a gente ser um povo de dura cerviz, faz a gente ser um povo não convertido. Tudo que endurece o ser humano, impede ele de se converter aos caminhos santos e naturais do Senhor, os caminhos que fluem. No verso 22 ele diz: eu estava embrutecido, nada sabia, era como um animal diante de ti. Esse aqui é o crente animal. Você pode passar uma fase dessa, em que Deus não consegue converter o coração, porque você está duro. Então, o povo passou a escravidão no Egito, foi dura. Faraó foi duro com eles, os egípcios eram duros com eles, o povo se endureceu. O povo está duro. Deus sabe que não foi justo a forma que eles foram tratados. Mas Deus não está reclamando da dureza que eles passaram, Deus está reclamando da dureza que eles se tornaram. Não é porque me tratam com dureza que eu vou me tornar duro, porque isso vai me impedir de me converter ao Senhor. Eu e você temos que fugir da dor e daquilo que nos endurece, porque quem vai perder no final é eu e você, se a gente não se converter ao Senhor. As decepções com a igreja, as decepções com pastores, as decepções com crentes, as decepções com aquilo e com aquilo outro. Ei, para com isso, sai desse cenário, foge daí, porque isso vai endurecer seu coração e impedir você de crer no Senhor, vai tornar você um cético, vai tornar você uma pessoa incrédula. E Deus diz: eu tenho observado que esse povo é um povo de coração duro. Irmão, que observação negativa é essa para o Senhor fazer? Olha, Deus não concorda com a dureza que fomos tratados, mas Ele também não pode concordar com a dureza do nosso coração. O nosso coração duro, ele gosta de justificar a sua dureza no passado duro que nós tivemos. Mas Deus não desculpa o nosso endurecimento. Tá? A mente velha, ela prevalece no coração duro. Não importa o que Deus faça. Eles viram o mar vermelho abrir. Eles viram Deus tocar, Moisés tocar na rocha pela primeira vez, eles já tinham bebido água da rocha. Eles chegaram em Mara, as águas eram amargas, Moisés cortou uma árvore e lançou no meio da água, aquilo simbolizava Jesus, a árvore sendo lançada nas águas e as águas se tornaram doces. Eles viram tudo isso, eles observaram todos os milagres, mas quando você está com o coração duro, não importa, você não se converte, você não vê. Quando nós estamos num coração duro, nós precisamos ser quebrados, quebrantados, confrontados e mudados por Deus. Nós precisamos que Deus nos leve a um lugar onde Ele possa nos converter. Eu estou lutando e orando pela minha conversão. Não sei você, mas eu continuo orando para Deus me converter. Eu continuo orando para crer em dimensões que eu não creio ainda. Você acha que eu consigo crer em tudo, do jeito que a Bíblia fala? Só porque eu sou pregador? Eu acho que eu sou um incrédulo. Eu acho que eu sou um incrédulo. Eu falo para Deus: eu precisava ver mais milagre, eu precisava ver mais sobrenatural. E a única resposta que eu tenho é assim: tu não crê? Se tu não crê, se tu crês, tu estava vendo mais coisas. Eu falei: então me ajuda, tira isso de mim. Me converte onde eu não fui convertido. Alguém está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Só porque eu prego a Bíblia que eu estou totalmente convertido? Eu não sei você aí, mas eu estou desesperado pela minha conversão. Eu sei que há áreas na minha vida convertidas, mas eu sei que há áreas na minha vida que eu não estou vendo muita coisa acontecer, e eu preciso que Deus me converta. Alguém fala com Deus aí. Come on church. Alguém fala com Deus aí e fala para Ele assim: será que eu estou completamente convertido? Ou se levantar um bezerro ali, eu vou... Come on. Passam todos aqueles milagres, adoram na praia do mar, aí chega ali e declara: eis aqui o Deus que te tirou da terra do Egito. O povo facilmente se corrompe. Foi isso que Deus disse para Moisés no versículo 7. No versículo 7, ele falou: disse o Senhor a Moisés: o povo que fizesse subir do Egito já se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei. Eu quero falar sobre o processo da corrupção, porque até quem estava bem, convertido e saudável, pode se corromper com o tempo. Olha,
Compre uma carne fresca, dessa que o Silviano gosta de fazer churrasco. Tá. Mas deixa ela primeiro 3 dias ao sol. Depois faz o churrasco. Se corrompeu. Bastou deixar num lugar e passar um tempo. Irmão, crente só se conserva se ficar orando e jejuando e lendo a Bíblia todo dia e vindo na igreja. Para de fazer isso para tu ver o que acontece. Se corrompe. Deus disse para Moisés, o povo se corrompeu. Ei, igreja, bons líderes se corrompem. Ei, igreja, bons obreiros se corrompem. Ei, igreja, bons anjos se corrompem. Ei, até bons anjos se corrompem. Vamos ler lá? Ezequiel 28, versículo 15. Falando de Lúcifer, que era o anjo principal. Ezequiel 28, 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ei, perfeito era. Bons anjos se corrompem. Até o dia em que se achou iniquidade em ti, até o dia que ele se corrompeu. E o verso 17 ainda diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua sabedoria e corrompeste a tua sabedoria. Alguém tem que clamar, me converte de verdade. E quando você me converter, me mantém no óleo, igual uma sardinha presa lá dentro daquela caixinha. Sabe aquela latinha de sardinha que você compra? No óleo, conservada lá, para não corromper. Você fala, me mantém no óleo, Jesus. Alguém fala aí, me mantém no óleo, me mantém no óleo. Se eu sair desse óleo, eu não vou ser o crente tão bonzinho que eu estou sendo, tão agradável, tão desejoso de servir o Senhor. Eu não vou ser, meu coração, o coração humano endurece rapidinho assim, ó. Não pode pegar um solzinho que já fica duro. Não pode passar uma decepção que já fica duro. Não pode passar uma ofensa que já fica duro. Não pode passar uma prova que já fica duro. Basta Moisés se ausentar por 6 semanas. Não creio mais. Cadê? Não sei nem desse homem aí. Não sei nem o que passou com ele. Cadê sua conversão? Nós temos um problema. Somos fáceis de corromper. Alguém tem que clamar a Deus, pedir misericórdia. Misericórdia, misericórdia. E falar, melhora a minha vida de oração. Às vezes você está se corrompendo sem saber. Sabe a carne que o Silviano comprou, que eu falei? Ficou 3 dias no sol. Já era. Eu queria perguntar, há quanto tempo você está fora da oração? Há quanto tempo você não pega na Bíblia? Há quanto tempo você não faz jejum? Há quanto tempo você não vai no óleo? Você nem sabe que a carne já era. Você não sabe que área já se corrompeu. O povo que tirastes da terra do Egito, rapidinho se corrompeu. Deus falou isso para Moisés. A pergunta não é quem está bem hoje. A pergunta é quem não vai se corromper. A pergunta é, daqui a 10 anos, como você vai estar? Mais avivado que hoje? Conservado? Crescendo? Sabe do que depende? Do que depende para que daqui a 10 anos você não perdeu o que você alcançou até agora? Do que depende para que daqui a 20 anos, porque o mundo vai se corromper mais ainda, mas Deus amera, o que depende para que eu não vou me corromper daqui a 10, 20, 30 anos, velhinho, carregando, entrando por aqui com a bengalinha só para sentar no culto, mas eu estou com o coração quente lá e não fui me corromper. O que depende? A dieta espiritual diária. É disso que depende. Qual é a sua dieta? Netflix, Instagram, Facebook. O povo hoje come essas coisas. Do que a gente está falando? A gente está falando do alimento do povo. A gente está falando do alimento do povo. Tá? E eles comem disso o dia inteiro. De graça. O dia inteiro, ao levantar, ao deitar, o tempo todo. Eu fico penalizado pelos jovens, pelas pessoas que eu vejo assistindo as coisas, porque o teor que assiste é lixo. Quem come lixo, se torna lixo. Então, como é que você não vai se corromper, sendo que a sua dieta é essa? O que você come? Que tipo de filme você gosta de ver? Que tipo de programa você... Irmão, você quer conhecer um crente, uma pessoa de verdade? Viaja com ela. Passa uma semana com ela na Flórida.
dorme no hotel, deixa ela escolher os filmes. Eu viajei com um pastor. A minha família, ele e a esposa. Vamos juntos, vamos. E aí o pastor foi escolher os filmes. E eu falei, what? É esse filme que ele assiste? Eu falei, what? Qual é a sua dieta? O Espírito Santo está perguntando do que você se alimenta, o que você come. Você está bem hoje? Quem te garante que você não está corrompido amanhã? Você é a carne que está na geladeira ou você está lá no sol? Show. Jesus, o Senhor virou para Moisés e falou, pode descer, desce. Acho que tipo assim, quase enxotando ele de lá. Vai, porque o povo lá que você tirou do Egito, sabe aquele povo lá que você tirou? Já se corrompeu. Rapidinho já se corrompeu. Deixa eu falar para você. Há um verso aqui que eu vou falar mais tarde, porque Deus tem uma promessa para nos preservar. Mas você tem que ter uma dieta de preservação. Fala comigo, dieta de preservação. Você põe no sal, você põe no óleo, você põe na geladeira, você põe no vinagre. Você tem que pôr em algum lugar que você vai dizer, Senhor, eu não posso deixar minha conversão. Eu não posso me desconverter. Já vi um crente que era bem convertido? Convertido, brother, gritava alto, o negócio era bom, era Bíblia. Depois você encontra o cara bebendo. Eu falei, o que passou? Alguma coisa passou. Alguma coisa passou. Diga comigo, boas pessoas se corrompem. Então, tipo assim, não é você do que eu estou falando, essa boa pessoa? É você. Bons obreiros se corrompem. O fato de você estar bom hoje, você estar animado hoje, não quer dizer que você vai ter desanimado amanhã e querer largar tudo. Ei, boas pessoas se corrompem. Você tem que botar a sua vida no óleo e lembrar, quem está em pé, cuidado, não caia. Então, para não cair, eu tenho que ficar me agarrando o tempo todo no Senhor, o tempo todo. O tempo todo no Senhor. Então, olha só. Eu quero te dar um versículo, porque tem uma promessa para nós. Tem uma promessa, eu sempre oro esse versículo, sabe? Eu gosto de te dar versículos para orar, você sabe, né? Então eu vou te dar um hoje, mas eu quero que você ore. Não estraga meus versículos, não. Não guarda eles em qualquer lugar, não. Leva eles para oração, de verdade. Tá? Eu queria que você abrisse em Apocalipse. Fala assim, Apocalipse, porque se você vier do final para trás, fica melhor. Porque eu quero, na verdade, é o livro de Judas. Judas só tem um capítulo, e ele está ali no primeiro... Antes de Apocalipse está Judas ali. Eu quero que você leia comigo o verso 24, só isso. Ele só tem um capítulo, então ele é o versículo 24. Há uma promessa para quem não quer se corromper, para quem quer manter a conversão. E diz, ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, aleluia. Há um Deus poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar ante a sua própria glória, nos apresentar a Ele mesmo como imaculados e jubilosos. Alguém clama ao Senhor e tem que falar, tu és poderoso para me guardar de tropeçar, tu és poderoso para me guardar de tropeçar. Quem está em pé andando pode tropeçar a qualquer hora, mas há um que é poderoso. Há um que pode guardar nossos passos, há um que conhece as armadilhas do caminho, há um que sabe que mesmo, presta atenção, que tem crente que vai ser provado, não é no mundo não, é no meio da igreja. Porque tem um crente não convertido do seu lado, que vai chegar com a proposta de gente não convertida, e a proposta é, vamos fazer um bezerro? E você vai ficar assustado com aquela proposta e vai ter que repreender e calar e sair ou quebrar essa amizade ou arrumar amizade com outro. Porque não é nem com todo mundo que você pode ter amizade, se você quer conservar a sua pureza. Irmãos, o povo estava lá no meio do acampamento, foi só Moisés dar uma saidinha, o povo, vamos aproveitar que o homem não está aqui, vamos fazer o nosso bezerro. O crente não é provado, não é lá no mundo não. Ele é provado dentro da igreja. Sabe? É as pessoas que você pensa que é convertida e que está do seu lado e que você vai se assustar. Então, essa oração eu faço. Tu és poderoso para me guardar de tropeçar. Então você tem que escolher as pessoas com quem você tem que
andar e se unir a elas e caminhar com elas. Lembrando que também ela pode tropeçar, porque ela é ser humano. Mas há uma promessa, ele pode me apresentar imaculado e jubiloso. Eu gosto dessa sequência das palavras, quando ele coloca imaculados primeiro, que significa sem mancha, sem marca, sem mancha. Então, como é que nós podemos estar diante de Deus alegres o tempo todo? É quando não tem acusação, é quando não tem mancha. E Deus é poderoso. Presta atenção no que a palavra está dizendo. Ele é poderoso para me apresentar ante Ele sem mancha e jubiloso, sem mancha e alegre, sem mancha e feliz, sem acusação e me alegrar. Alguém dá glória a Deus? Não fica calado só ouvindo eu pregar. Alguém tem que falar, obrigado pela palavra do Senhor, que Ele está falando para mim nessa noite. Eu quero essa promessa na minha vida. Eu não quero no meio daquele povo que se corrompe. Eu quero esperar Moisés voltar do monte. Ei, e o Moisés aqui, ele simboliza o Espírito Santo. Sabe quando ele dá uma afastadinha, só para saber quem que vai? Sabe quando o Espírito Santo dá uma afastadinha? Só para ver. Sabe por quê? Quando ele está no meio do acampamento, é muita glória, é muito barulho. Está todo mundo, quem é crente da glória, quem não é, dá também. Quem não é, dá também. Ele aprende da glória. Aprende a cantar, aprende a fazer tudo. Ele nem sabe que não é convertido, mas ele pensa que ele está. Aí o Espírito Santo dá uma saidinha assim, só para testar. Aí a corrupção aparece. Quando você vê a corrupção aparecer, corre para Jesus e fala: ei, eu pensei que eu era convertido, mas me converte aqui agora. Me converte aqui agora. Me salva aqui agora. Eu não quero adorar um bezerro. Agora, eu vou terminar aqui com dois textos que, não sei se você lembra alguma mensagem que eu já dei, que eu falei desse texto, mas eu vou falar hoje de novo. Jeremias 2:5, que é um processo aqui que mostra a sequência da corrupção, como é que um ser humano se corrompe. Jeremias 2:5 diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais para, primeiro, número 1, se afastarem de mim. Segundo, ir após a vaidade. Terceiro, e tornarem-se levianos. São 3 passos para você se corromper, sempre 3. Se afasta de Deus, se afasta do Senhor, se afasta da Bíblia, se afasta da oração. Aí segue a vaidade, porque não tem como você deixar de fazer essas coisas e não passar a gostar daquilo que não devia. E aí o final torna-se leviano, em outras palavras, se corrompeu. Engraçado que essa receita da corrupção, ela está aqui em Jeremias 2:5, mas ela também está em 2 Reis 17:15. A mesma receita. A palavra de Deus é incrível. A mesmíssima receita de Jeremias 2:15 está em 2 Reis 17, versículo 15. Olha só, eu quero ler com você. 2 Reis 17:15. Rejeitaram os seus estatutos. O que é? Rejeitaram os estatutos. Antes de uma corrupção, tem que haver uma rejeição da palavra de Deus. E presta atenção, isso pode ser feito de uma forma muito polida, muito informal, muito natural. É só não ter tempo para ler, é não ter tempo para meditar, é não ter tempo para se envolver. Só rejeitaram os meus estatutos e o meu pacto que fizeram com os seus pais e as advertências que eles fizeram. Segundo, seguiram a vaidade. Toda vez que alguém rejeita a palavra de Deus, não investe na Bíblia. Porque os crentes assim, eles gostam de vir ao culto, mas eles não gostam muito de ler Bíblia. Eu gosto de perguntar, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eles não gostam da pergunta, mas eu gosto de perguntar, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? A maioria nunca leu a Bíblia toda uma vez. E por aí vai, mas rejeitaram os meus estatutos e tornaram-se vãos. Como seguiram também as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor tinha ordenado. Então, rejeitar os estatutos, seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. Eu quero terminar falando 3 coisas. Eu falei da carne. Não importa se você é uma carne, se você é um tição tirado da fogueira ou um crente, o processo é o mesmo. 3 partes. A carne, tira da geladeira, deixa um tempo lá fora, ela apodrece sozinha. Um tição da fogueira,
pegando fogo no meio da fogueira. Tira ele da fogueira. Deixa ele um tempo sozinho. Ele esfria sozinho. Ninguém jogou água. Ninguém jogou água no tição. Apenas tirou da fogueira. Um crente para de orar, para de ler a Bíblia, para de ir à igreja, para de buscar o Senhor, para de jejuar, espera um tempo, ele se corrompe sozinho. Alguém fala, me guarda, Senhor. Yes, guarda a nossa pureza. Me dá uma dieta que me mantenha conservado na presença de Deus. Irmãos, dieta para conservação é a dieta da oração, da busca do Senhor. E eu quero orar nessa noite, para que você e eu, no meio de uma igreja, no meio dos fins dos tempos, que muita gente no meio dela se corrompe, eu e você, podemos permanecer intactos, sem corrupção, até o dia da vinda de Jesus. Enquanto você vem para o altar, eu vou ler 2 Tessalonicenses 5. Enquanto você vem aqui para nós orarmos, há uma outra promessa de Deus aqui, que eu quero ler para nós. Nesse altar nós estamos pedindo ao Senhor para nos guardar da corrupção. 1 Tessalonicenses 5, o versículo 23, a palavra de Deus diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, tá? O vosso espírito e alma, presta atenção, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você pode não se corromper até a vinda de Jesus? Só se você tiver de molho no óleo. Só se você tiver de molho numa vida de oração. Eu não falei se você tiver bis na igreja. Eu não falei se você tiver um ministério na igreja. Eu não falei se você cantar na igreja, se você tocar, se você dar aula para as crianças. Isso não vai te conservar. Eu falei se você tiver no óleo, na presença do Senhor. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por mim e por você. É 12 de maio, mas eu quero orar pela conversão plena na minha vida e na sua. Quem quer fazer a oração? Quer pedir ao Senhor junto comigo? Senhor, me converte nas áreas que eu não fui convertido ainda. Vai lá, Senhor, vai lá. Se tu vê que tem um bezerro lá, que é possível levantar um bezerro lá, Senhor, me ajuda. Talvez eu nunca vi um bezerro lá naquela área, talvez eu nunca percebi que pode haver, mas Senhor, tu sabes. Alguém pede a Deus agora, me converte a ti completamente. Não deixa que a simples ausência de Moisés me leve a me desanimar. Não deixa que uma pequena crise, o que o Senhor permitir, possa me levar, Senhor, a mostrar que eu me corrompi tão rápido. Alguém diz para Deus também, me tira de mim toda a dureza de coração. Senhor, todo o endurecimento. Mais uma vez eu clamo, Pai, tira o endurecimento. Senhor, quebranta, muda a nossa mente, dá-nos uma renovação mental. Eu proclamo nesse altar que o Senhor renova a sua igreja. O Senhor renova o seu povo. O Senhor nos renova nesse altar. A começar pelo pregador. A começar por mim que estou ministrando. Renova-me, Senhor. Renova a minha mente. Se Deus renovar a minha mente, Ele renova a minha vida. Se Deus renovar a minha mente, renova minhas finanças. Ele renova tudo, renovando a minha mente. Pai, eu quero uma conversão plena. Uma conversão plena. Eu proclamo uma conversão plena. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, faz-me convertido de verdade. Com Moisés ou sem Moisés, me faz convertido. Me faz fiel a Ti. Me faz fiel a Ti mesmo debaixo da liderança de um Arão, que às vezes ele está corrompendo o povo, mas eu não vou me corromper. Alguém fala para Deus, Senhor, eu quero passar no teste da corrupção dos últimos dias. Eu quero passar no teste da corrupção dos últimos dias. Eu quero ser conservado, intacto, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Me põe no óleo, me mantém no óleo, me guarda no óleo. E alguém diz para Deus assim, guarda meu coração da ofensa, guarda meu coração da decepção, guarda meu coração da tristeza, da mágoa, porque isso me endurece, isso me entristece, isso me endurece. Eu não quero ser duro, eu quero ser convertido, eu não quero ser difícil de moldar. Guarda o nosso coração de embrutecer, limpa o nosso coração. Nessa noite eu abençoo o teu povo com um coração alegre, um coração feliz.
um coração de paz, um coração de bênção, de vitória, feliz, 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 para amar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que prazer estar diante de você, ministrando a palavra de Deus, mais uma vez. A minha vida é tão exciting. Eu preguei de manhã, eu cheguei em casa, e aí eu consegui descansar um pouquinho, e aí eu levantei, estava colocando a roupa de novo, eu falei assim, minha vida é demais, eu já estou indo pregar de novo. Que coisa fantástica. Vocês não sabem o que é o privilégio de ministrar a palavra de Deus 2 vezes no mesmo dia. Eu adorei o Senhor nesse dia, eu celebrei Ele, porque a nossa vida é uma vida limpa, é uma vida santa, é uma vida pura, a gente lida com as coisas de Deus. Que privilégio. É um privilégio tão grande, tão grande, tão grande. Eu queria levar você a uma oferta ao Senhor. Posso levar? Eu posso apresentar você como uma oferta ao Senhor? Quem quer que seja uma oferta para Deus hoje à noite? Quem quer erguer as mãos e dizer assim, eu quero ser uma oferta? O pastor vai fazer essa oração e eu quero entrar nessa oferta. Eu quero ser essa oferta. Alguém quer? Alguém quer ser uma oferta para Deus? Senhor, eu te ofereço as mãos que estão erguidas. Te apresento uma igreja que está aqui para te adorar. Te apresento um povo que te ama. Te apresento um povo que é oferecido a ti como oferta nessa noite. Recebe, Pai, o teu povo agora. É a oferta que eu te apresento nesse lugar. Conserva a igreja irrepreensível. Guarda da corrupção do mundo e da cultura que está ao nosso redor. Guarda o ânimo deles, guarda os propósitos deles. O amor deles, guarda da corrupção. Não deixa corromper a fé, não deixa corromper o amor. Protege a pureza, a simplicidade e a pureza do coração de cada um deles. Protege-nos em nome do Senhor Jesus. Se você quiser ser membro dessa igreja maravilhosa, fala comigo. Se você quiser ser membro de uma igreja que ama Jesus, que está debaixo do óleo, fala comigo. Vai ser um prazer poder receber você aqui, tá? Eu tenho visto os irmãos nos visitar por umas 3 semanas já. Eu não tive o privilégio de conversar com os irmãos. Se vocês me derem 5 minutinhos depois do culto, queria só dar um alô para vocês, os irmãos também. E quero celebrar a vida do querido irmão Aloísio. O irmão Aloísio, ele é membro ali da igreja presbiteriana, mas ele ama vir aqui. O irmão Aloísio é muito bem-vindo aqui. Deus abençoe você, tá? E a pastora já hoje me abandonou de novo. Ela trabalhou demais na campanha da meia-noite, a semana toda. Aí ontem ela fez o trabalho dos jovens, ficou lá até meia-noite de novo. Aí falou, hoje não dá. Eu falei, eu entendo. Então, graças a Deus que chegamos a 12 de maio. Eu quero declarar para os irmãos que hoje eu dei um anúncio em Chelsea que eu gostaria de fazer a Conferência Anual dos Obreiros em 28 e 29 de junho, e aí vamos ver se essa data está todo mundo aí, se alguém não marcou viagem ainda, vamos ver aí, porque eu tenho que marcar uma data, então se eu não marcar, então, mas vamos ver se a gente pode fazer a nossa conferência nesse dia, porque é importante, nossa conferência de obreiros, e o que mais? Quarta-feira, live ao meio-dia. Eu quero celebrar a semana passada, a gente sentiu, eu e a pastora, nós sentimos que todo mês nós vamos fazer isso. Nós sentimos que era de Deus ela fazer a oração da meia-noite, todo mês, na primeira semana, e eu fazer do meio-dia, na primeira semana, live. Não dá para fazer live todo dia, mas essa semana nós vamos fazer só na quarta-feira, na outra semana só na quarta-feira, tá bom? Mas na primeira semana de junho a gente volta, porque Deus fez maravilhas no mundo espiritual. Deus fez maravilhas de noite e de manhã. Deus fez coisas tremendas. Eu quero celebrar. Uma irmã teve uma visão lá em Chelsea. Ela contou hoje de manhã que quando o pastor Paulo, lá em Chelsea, ele falou que estava abrindo os portais espirituais para a igreja entrar, ela viu o portal. Ela teve a visão, tá? E aí ela falou assim, eu quero entrar. E ela começou a se aproximar, e quando ela foi entrar naquela visão que ela teve, ela viu que a porta era bem estreitinha. E ela ficou preocupada, Senhor, será que o povo vai conseguir passar nessa porta? Mas ela entrou, e ela viu aquele lugar maravilhoso, iluminado, né? Um portal espiritual, e ela viu aquele lugar, e ela estava feliz, e ela preocupada com o povo atrás, e ela falou que quando ela olhou para trás, ela teve a alegria de ver que a igreja estava entrando através dela. E ela olhou para trás, ela viu que estava todo mundo lá, e ela ficou feliz do que Deus fez,
Deus fez muitos milagres. Vocês que não sabem, que tem pessoas que estão guardando aí as coisas que Deus fez, maravilhosas, tá? Vamos terminar. Quero declarar que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito, que são as bênçãos que o Senhor deu para nós levamos ela para casa conosco. Quem diz amém? Amém. Deus abençoe.